Talvez você não perceba, mas existe uma voz dentro de você que nunca se cala. É aquela voz que o acompanha no silêncio da madrugada, quando o mundo inteiro parece dormir e apenas os seus pensamentos permanecem acordados. Essa voz, muitas vezes, não grita, ela sussurra e ainda assim molda silenciosamente a forma como você enxerga a si mesmo, como sente sua vida e até mesmo como cria a sua realidade. Já reparou em quantas vezes você se julga em silêncio, repete frases de dúvida ou carrega pequenas críticas que, de tão constantes, parecem normais? Buda nos contou a parábola da flecha envenenada. Ele dizia que não sofremos apenas ao sermos atingidos pela primeira flecha, mas que nos ferimos novamente quando inconscientemente escolhemos atirá-la outra vez contra nós mesmos. Esse é o retrato do nosso diálogo interno. O primeiro impacto pode vir do mundo externo, uma rejeição, uma perda, um trauma. Mas a repetição diária das mesmas palavras duras que disparamos contra nós mesmos é o veneno que nos mantém presos ao sofrimento. Você já se perguntou quantas vezes se atira a mesma flecha em silêncio? A ciência começa a confirmar o que o coração humano sempre intuiu. Bruce Lipton nos ensina que nossas crenças inconscientes são como programações que se instalam no corpo e moldam a biologia. Cada palavra dita a si mesmo é como uma ordem silenciosa ao seu sistema inteiro, criando um campo interno que antecede e determina tudo o que se manifesta fora de você. Assim, antes mesmo de qualquer ação, é a maneira como você fala consigo mesmo que prepara o terreno da sua realidade. Joe Dispenza aprofunda essa compreensão ao mostrar que repetir os mesmos pensamentos, dia após dia, é como manter o cérebro preso em um circuito fechado. As mesmas frases criam os mesmos sentimentos. Os mesmos sentimentos alimentam os mesmos pensamentos. E esse ciclo, tão familiar, se transforma em prisão. Se o que você pensa e sente hoje é idêntico ao que pensou e sentiu ontem, como poderia o amanhã ser diferente? Para atrair algo novo, é preciso primeiro libertar-se da repetição silenciosa que o mantém aprisionado no mesmo padrão. E aqui nasce uma pergunta que talvez já esteja ecoando em sua mente agora. E se cada palavra que você diz a si mesmo fosse, na verdade, um comando direto ao universo? Se cada vez que você repete em silêncio, "não sou capaz", "não dá certo comigo", "isso não é para mim", fosse como registrar um pedido formal no campo quântico, confirmando exatamente essa realidade? Que tipo de ordem você tem enviado sem perceber? Feche os olhos por um instante e sinta. Lembre-se da última vez em que se criticou em silêncio. Repare como o corpo responde. Os ombros pesam, o peito se fecha, a respiração encurta. Agora lembre-se de uma vez em que se acolheu, em que conseguiu dizer a si mesmo: "Eu mereço paz, eu mereço descanso, eu mereço amor." Como o corpo se abre, como o coração parece respirar mais fundo, como a mente se aquieta. Essa é a prova viva de que o diálogo interno não é neutro. Ele é um pincel invisível que desenha a paisagem da sua vida. Então, antes de mergulharmos juntos na jornada deste vídeo, permita que esta provocação ecoe dentro de você. Se sua voz interior é a chave que abre ou fecha as portas da sua realidade, que portas você tem destrancado e quais tem mantido fechadas sem perceber? Muitas vezes, acreditamos que manifestar significa repetir incansavelmente frases como: "Eu quero amor", "Eu quero prosperidade", "Eu quero paz". Mas repare no que acontece quando a emoção que acompanha essas palavras não é confiança, mas carência. Ao dizer "eu quero", o coração em silêncio está confessando "eu não tenho". E o universo responde não ao que você deseja, mas ao que você sente. Se a emoção oculta é falta, o campo vibracional que você emite é falta. Essa diferença pode parecer sutil, mas é imensa. Existe uma distância vibracional entre a intenção criadora, que nasce da certeza de que algo já floresce dentro de você,
e a súplica desesperada, que implora ao mundo externo uma prova de que será atendido. Uma palavra pode carregar fé ou carência, confiança ou medo, expansão ou contração. É a emoção escondida por trás da palavra que define o sinal que você envia. Quantas vezes já ouvimos relatos de pessoas que afirmavam riqueza todos os dias, mas permaneciam presas em dívidas e escassez? Não era porque a frase estava errada, era porque a frase estava impregnada de desespero. Cada "eu sou próspero" vinha acompanhado de contas atrasadas, da angústia de não saber como pagar o próximo mês, da ansiedade por resultados imediatos. O corpo não acreditava na frase, e a energia emitida era a mesma de alguém que ainda vivia na falta. Talvez você também já tenha vivido esse paradoxo: repetir palavras de poder, mas sentir que nada mudava. Isso não significa que você falhou, mas que sua frequência ainda estava enraizada em uma emoção contrária. É como plantar uma semente de flor em um solo envenenado. A semente é verdadeira, tem poder, mas o terreno não a deixa crescer. O primeiro passo é reconhecer essa sutileza. Observar com honestidade as palavras que você carrega em sua mente e no seu coração e perceber se elas nascem de confiança ou de medo. Quando você diz "eu quero", o corpo se contrai ou se abre, o peito se fecha ou se expande, sua respiração se encurta ou se aprofunda. Essas sensações revelam muito mais do que as palavras que você usa, porque no fundo, não é a frase em si que cria sua realidade, é a emoção que vibra silenciosamente por trás dela. Às vezes não é a grande tragédia que interrompe sua manifestação, mas os pequenos pensamentos que passam despercebidos, quase invisíveis. São aquelas frases rápidas que surgem no fundo da mente. "Isso não vai dar certo, não é para mim, vai acabar igual da última vez." Essas microvozes, tão habituais, parecem inofensivas, mas carregam a força de anular horas de meditação, de oração ou de visualização. Bruce Lipton nos mostra que o subconsciente comanda cerca de 95% da nossa vida, e o subconsciente não distingue intenção nobre de súplica disfarçada. Ele não compreende o "eu quero", apenas responde ao que você sente agora. Se você fala em abundância, mas sente falta, se fala em amor, mas sente solidão. O que se grava no subconsciente não é a frase, mas a emoção que a acompanha. É como se existissem duas vozes dentro de nós: a voz que deseja, que sonha, que pede, e a voz mais profunda, silenciosa, que repete a todo instante aquilo em que realmente acredita. E essa segunda voz é a que decide. Você pode dizer 1000 vezes que está em paz, mas se no silêncio sente que a vida é uma luta sem descanso, é essa sensação que molda seu campo energético. A mente, quando não é observada, age como um sabotador invisível, não porque queira nos prejudicar, mas porque se acostumou a repetir os velhos padrões de dor. É um eco do passado que insiste em se projetar no presente. Quantas vezes você já percebeu que estava vivendo um momento de esperança e, de repente, um pensamento súbito de desconfiança ou medo surgiu, cortando o fluxo? Esse é o ciclo automático do subconsciente em ação. A prática não está em lutar contra esses pensamentos, mas em começar a vê-los com clareza. Quando uma frase silenciosa surgir, perceba-a como se fosse uma sombra se movendo em um quarto iluminado. Ela não tem poder em si, apenas revela onde ainda existe algo não curado. O simples ato de observar abre espaço para a transformação, porque aquilo que se torna consciente deixa de controlar você. E pouco a pouco, ao iluminar esses micropensamentos, você começa a perceber que a verdadeira manifestação não acontece apenas quando você visualiza o futuro, mas quando aprende a reconhecer os pequenos sabotares silenciosos que surgem no agora. É nesse instante de percepção que o ciclo começa a se desfazer. Existe uma ideia muito difundida de que basta repetir frases positivas e manter um sorriso constante para elevar a vibração. Mas sorrir enquanto o coração ainda sangra
não transforma a frequência. Reprimir a dor e escondê-la atrás de palavras bonitas não gera cura, apenas cria uma dissonância entre o que é sentido e o que é expresso. O corpo percebe quando há mentira vibracional. A alma também percebe. Joe Dispenza nos mostra que a verdadeira coerência acontece quando mente e coração entram em sintonia. Quando o pensamento está em uma direção, mas a emoção segue em outra, o campo energético entra em desalinhamento. Essa é a razão pela qual muitos repetem mantras e afirmações sem ver mudança real. A superfície parece calma, mas as profundezas ainda estão agitadas. Imagine um lago. A água pode parecer imóvel, refletindo o céu em uma aparente serenidade. Mas se embaixo da superfície houver veneno, nenhum peixe sobrevive, nenhuma planta floresce. Assim é o ser humano que mantém um semblante positivo, mas guarda rancor, tristeza ou vazio dentro de si. A energia que sustenta a manifestação não nasce da máscara, mas da coerência entre sentir e pensar. A espiritualidade verdadeira não exige que você esconda a dor, mas que a acolha com presença. É nesse acolhimento que surge a possibilidade de transmutação. Forçar um estado de felicidade apenas para aparentar estar vibrando alto é como pintar uma parede trincada, sem antes reparar a estrutura. A pintura pode até enganar por um tempo, mas a rachadura segue crescendo. A prática mais profunda não é esconder o que sente, mas aprender a respirar dentro da sua verdade, mesmo que seja desconfortável. Quando há espaço para o que é real, surge a possibilidade de transformação genuína. Vibrar alto não significa sorrir quando não há alegria, mas alinhar-se com a sinceridade de cada emoção e, a partir dessa autenticidade, abrir caminho para frequências mais elevadas. É nesse encontro entre vulnerabilidade e consciência que nasce a verdadeira elevação. Não no sorriso forçado, mas no silêncio sincero que reconhece a dor sem se aprisionar nela. Existe um espaço entre as palavras ditas e os pensamentos que permanecem guardados. É nesse espaço que se revela a assinatura energética real de cada pessoa. Você pode repetir frases poderosas em voz alta, mas o que realmente molda sua vibração é aquilo que você tolera em silêncio, aquilo que repete para si mesmo quando ninguém mais ouve. A energia verdadeira não está no discurso, mas naquilo que você aceita calado dentro do coração. Buda nos lembrava que o silêncio não é ausência de som, mas presença consciente. O silêncio pode ser prisão ou libertação, dependendo de como é habitado. Quando usado como fuga, o silêncio carrega julgamentos ocultos e pensamentos envenenados. Quando usado como presença, o silêncio se transforma em solo fértil de clareza e despertar. O que você permite habitar esse espaço determina a qualidade do que você manifesta. Talvez você já tenha notado que, mesmo em meio a palavras otimistas, existe uma pausa invisível entre elas, e nessa pausa surgem os verdadeiros sentimentos: medo, descrença, ressentimento ou confiança, gratidão, serenidade. São essas pausas que revelam o tom da sua frequência. São nelas que mora a verdade do que você vibra. Observar esse silêncio interno não significa lutar contra ele. Significa escutá-lo sem julgamento, como quem coloca uma lanterna em um quarto. Muitas vezes, você vai perceber frases que ecoam sem que perceba. Eu não sou o suficiente. As coisas não mudam para mim. Eu não mereço. Essas vozes se instalam sem permissão, mas permanecem influenciando cada passo. Quando se tornam conscientes, deixam de governar você. O silêncio é um espelho. Ele mostra o que realmente acontece por trás das aparências. E ao se permitir ouvi-lo, você descobre que sua vibração não se define pelo que você fala com o mundo, mas pelo que você aceita como verdade dentro de si. Essa é a chave esquecida: transformar o silêncio em um aliado, não em um inimigo. Porque no fim, é o que permanece não dito que constrói a base de tudo o que você manifesta. Existe um impulso silencioso dentro de nós que tenta, a todo instante,
acelerar o tempo. É aquela ansiedade que insiste em transformar cada desejo em pressa, cada intenção em cobrança, cada sonho em obrigação. À primeira vista parece planejamento, mas, na verdade, é medo disfarçado de organização. É a tentativa de controlar o fluxo da vida como quem tenta apertar a areia entre os dedos. Quanto mais força se aplica, mais rápido ela escapa. Buda nos ensinou que o sofrimento nasce do apego e da resistência. Quando insistimos em controlar o amanhã, não estamos apenas buscando segurança. Estamos nos afastando do presente e nos conectando com a frequência da falta. Porque por trás do desejo de controlar, há sempre um sussurro. E se não acontecer? E se eu perder de novo? E se não for suficiente? Essa vibração de desconfiança é o que realmente se expande. Neville Goddard nos convida a assumir o estado final do desejo realizado. Ele não fala em imaginar o processo, em detalhar cada passo, em vigiar obsessivamente os sinais. Ele fala em viver a cena concluída dentro de si, em habitar o destino antes mesmo de vê-lo com os olhos. Quando fazemos isso, a urgência desaparece, porque já nos tornamos aquilo que desejamos. O tempo deixa de ser um inimigo a ser controlado e se torna apenas o espaço em que a experiência amadurece. O paradoxo é simples e profundo. Quanto mais tentamos controlar o futuro, mais reforçamos a ideia de que ele ainda não está ao nosso alcance. É como tentar empurrar uma porta que só se abre puxando. A força contrária não apenas impede o movimento, mas desgasta a energia vital. O que nasce do medo aprisiona. O que nasce da confiança liberta. Liberar a ansiedade não significa desistir do sonho. Significa confiar no ritmo do universo, sem abandonar a ação necessária. É continuar plantando, mas sem arrancar a semente da terra todos os dias para verificar se já germinou. É agir com entrega, sabendo que cada movimento presente é suficiente para alinhar o caminho. No fundo, controlar o futuro é uma forma de declarar ao universo: eu não confio. Mas soltar o controle não é passividade. É reconhecer que o fluxo é mais sábio do que a ansiedade da mente. Quando você aprende a caminhar sem pressa, cada passo se torna sagrado e o futuro deixa de ser um peso a ser administrado para se tornar um destino natural, atraído pela vibração da confiança. Existe uma ânsia silenciosa que acompanha muitos que estão na jornada espiritual. A necessidade de provas imediatas é o olhar que busca constantemente por sinais, a espera por uma coincidência, a ansiedade por uma confirmação do universo. Esse movimento, embora pareça fé, muitas vezes nasce de uma inquietação que aprisiona. Em vez de ser presença, torna-se dependência. A neurociência mostra que, quando recebemos pequenas confirmações externas, o cérebro libera dopamina. É a mesma substância que cria vício em recompensas rápidas. Cada vez que alguém acredita ter visto um sinal, o alívio momentâneo dispara esse prazer químico. Mas logo depois, surge novamente a fome por outra confirmação. Assim, a busca por sinais se transforma em ciclo vicioso, mantendo o corpo preso à expectativa e nunca à verdadeira confiança. O que parece intuição, na maioria das vezes, é apenas ansiedade disfarçada. E intuição real não precisa ser caçada. Ela se revela no silêncio da mente, no estado de presença, em que o coração simplesmente sabe, sem pressa, sem barulho. É uma voz calma que não exige provas, porque a certeza não vem de fora, mas brota de dentro. Essa diferença é essencial. A expectativa baseada em dopamina cria um corpo ansioso, sempre pedindo mais um sinal, mais um indício, mais uma prova. Já a intuição gera a serenidade, mesmo quando não há nenhuma evidência concreta. Enquanto a expectativa prende no vazio da espera, a intuição abre espaço para habitar o agora, com confiança no que ainda não se manifestou. Transmutar essa busca é compreender que o verdadeiro fluxo não responde à exigência de provas, mas ao estado de presença ativa. Não se trata de esperar sinais para acreditar, mas de viver a energia como se ela já fosse real.
quando o coração descansa nessa vibração, os sinais deixam de ser caçados e começam a aparecer naturalmente, como reflexos inevitáveis de uma mente alinhada. No fim, não é o sinal que confirma a manifestação, é a manifestação interior, que faz com que os sinais se tornem visíveis. A maneira como você fala consigo mesmo é como uma semente lançada no solo fértil da sua mente. Cada palavra cria raízes invisíveis que mais cedo ou mais tarde se transformam em frutos. Mas quando o diálogo interno nasce da escassez, a colheita inevitavelmente será escassa. Por isso, o primeiro passo é observar. Identificar as frases automáticas que surgem carregadas de medo, dúvida ou insuficiência. Elas se escondem nas entrelinhas do cotidiano em pensamentos quase silenciosos, mas que moldam realidades inteiras. Reconhecê-las é como acender uma luz num quarto escuro. Você não precisa lutar contra a escuridão, apenas precisa enxergar. O segundo passo é criar comandos internos simples e carregados de emoção coerente. Não se trata de inventar frases grandiosas ou distantes da sua verdade atual, mas de escolher palavras que o seu coração aceite como possíveis. Expressões como estou aprendendo a, estou me tornando, estou permitindo, criam espaço para uma nova identidade florescer. A mente não entra em conflito, porque não sente a mentira vibracional. E, ao mesmo tempo, o corpo começa a receber novos sinais químicos alinhados à emoção da expansão. É nesse espaço delicado entre o que você é hoje e o que já começa a se tornar que a transformação acontece. O terceiro passo é ancorar essa nova frequência em rituais breves, mas consistentes. Momentos simples, ao acordar e antes de dormir, quando a mente está mais receptiva, funcionam como portais para o subconsciente. Nesses instantes, repetir palavras carregadas de emoção verdadeira cria um campo interno que se fortalece dia após dia. Não é a quantidade de vezes que importa, mas a qualidade da presença com que essas frases são ditas. É como regar a semente no momento certo, permitindo que ela cresça com suavidade. A neurociência mostra que esse processo treina o cérebro a sentir antes de ver. A repetição coerente constrói novos circuitos neurais, e quando o corpo aprende a experimentar a emoção daquilo que ainda não aconteceu, o campo quântico responde. O futuro deixa de ser uma possibilidade distante e se torna uma experiência que já pulsa dentro de você. No fim, falar consigo mesmo como quem já vive a realidade desejada não é fingir, não é ilusão, não é auto-engano. É uma forma de ensinar ao corpo e à mente uma nova verdade, até que essa verdade se torne inevitável no mundo externo. Porque quando você muda a conversa interna, o universo muda a resposta. Tudo o que foi dito até aqui aponta para uma verdade simples, mas muitas vezes esquecida. Não é o mundo que define quem você é a forma como você se relaciona consigo mesmo que molda cada detalhe da sua experiência. Dentro de você, existe uma voz que nunca se cala. E essa voz, repetida dia após dia, vai desenhando os contornos invisíveis da realidade que mais tarde se manifesta diante dos seus olhos. Buda ensinou que o caminho do meio é a arte de viver entre os extremos, sem rigidez e sem abandono. Nem o controle sufocante, que aprisiona, nem a passividade que paralisa. É presença consciente em cada palavra, em cada emoção, em cada sentimento. A sabedoria não está em tentar dominar tudo, mas em aprender a reconhecer que cada frase dita a si mesmo é uma semente lançada no solo da existência. Bruce Lipton mostrou que crenças não são apenas pensamentos soltos, mas programas biológicos que alteram o próprio funcionamento do corpo. Quando a mente se abre para novos significados, o corpo responde e a vida começa a refletir esse novo estado interno. Não é um processo mágico, é natural. A biologia se transforma quando o ambiente interno se transforma. Joe Dispenza nos lembra que o futuro não acontece por acaso. Ele só se torna possível quando ensinamos o corpo a sentir
antes de ver, quando deixamos que a emoção anteceda a experiência. O destino não se cumpre porque o tempo passa, mas porque você se torna compatível com a realidade que deseja viver. Por isso, não fale consigo mesmo como quem implora por um milagre distante, mas como quem já habita a realidade escolhida. Suas palavras não são apenas pensamentos soltos no ar, são comandos vibracionais que constroem caminhos invisíveis. Quando o corpo sente, quando a mente acredita e quando a emoção se alinha, o universo apenas responde, porque não há diferença entre dentro e fora. E talvez a grande pergunta seja esta: se sua mente fosse um templo, suas palavras seriam preces. Você tem orado por medo ou tem orado por criação?